Gente, boa noite, né? Peraí, eu acho que eu vou ter que colocar um fone, Ana, porque tem algum áudio retornando. Vocês estão me escutando bem? Sim, estamos sim. Ah, tá, porque tinha dado retorno de algum áudio aí. Então, eu Eu vou vou pedir pedir que para todo todo mundo. mundo Isso, pode falar. desligue o microfone. Isso. Vou até deixar essa parte aqui aberta. Ana, quando tiver alguma pergunta, você, por favor, me avisa, porque aqui Sim. no Meet, quando eu vou apresentar a tela, eu consigo ver só a tela, eu não consigo ver ninguém, tá bom? Não, sem problema. Eu vou estar mediando aqui e no decorrer da palestra eu vou interrompendo você para a gente trazer as perguntas que acredito que vai enriquecer bastante a nossa discussão hoje. Com certeza, com certeza. Estou toda, né? Estou à disposição de vocês, tá bom? Então, gente, como a Ana Dark falou, meu nome é Luísa, né? A gente vem aí de algum tempo realizando um trabalho em conjunto, né? A gente sempre teve esse sonho de poder levar tratamento baseado na análise do comportamento aplicada para crianças com autismo e principalmente, né? A gente vem tentando discutir com a sociedade o porquê, né, que a gente utiliza a análise do comportamento aplicada. E para explicar um pouco também da nossa escolha, e que deve ser, né, a escolha de todos os profissionais que trabalham com autismo, não pela análise do comportamento aplicada, mas por intervenções que tenham sua prática baseada em evidência, eu vou dizer para vocês, vou fazer só uma pequena introdução, né? Porque é um tema bem denso, mas aqui para a gente um pouco entrar mesmo em contato, né? Sobre o que seria essa prática baseada em evidência. Eu não sei se vocês já ouviram, né, as pessoas dizendo, ah, não, porque a aba é a única que tem comprovação científica da eficácia de seus resultados, tá? Eu vou explicar um pouco hoje, né, sobre o que é prática baseada em evidência, tá? E lógico que eu vou falar também um pouquinho de análise do comportamento aplicada, né? Então, gente, só para introduzir aí, eu não sei qual que é, né? São muitas pessoas que estão aqui hoje que provavelmente eu não conheço e que provavelmente nunca me ouviram falar ou a gente nunca conversou. Então, eu resolvi trazer um slide aqui de introdução sobre o que é análise do comportamento aplicada. Esta apresentação aqui que eu trouxe para vocês, eu me baseei num capítulo do livro da Carolina Sela e Daniele Ribeiro, que no final eu vou dar referência bibliográfica, que eu acho que é um capítulo que traz bem condensado, mas de uma maneira bem completa também, o que seria a prática baseada em evidência, tá? E por que ela é importante no tratamento do autismo. Então, antes de falar na PBE, né, ou prática baseada em evidência, eu vou falar um pouquinho da análise do comportamento, né? ABA, né, a ABA, né, ABA é uma sigla que advém do nome que se dá à análise do comportamento aplicada em inglês, que é Applied Behavior Analysis, tá? Então, a ABA, né, ou a análise do comportamento aplicada, ela já tem se estabelecido já desde um tempo, vamos dizer, desde o seu berço, né, desde que ela nasceu, como uma abordagem eficaz para o tratamento de indivíduos com transtorno do espectro autista. Tá? Então, assim, desde que a gente começou a utilizar os princípios da análise do comportamento como uma tecnologia aplicada, né, a gente já conseguiu demonstrar, né, a análise do comportamento aplicada como uma abordagem eficaz para o tratamento de sujeitos com TEA, né? Isso porque, gente, a análise do comportamento aplicada, então o nome aplicada vem de aplicação, tá, de princípios
científicos que advêm da ciência do comportamento. Então, a análise do comportamento aplicada, ela é uma abordagem científica de aplicação, ou seja, de tratamento de problemas socialmente significativos, tá? Então, por exemplo, a análise do comportamento aplicada, ela analisa um comportamento socialmente, um problema de comportamento socialmente significativo e utiliza dos seus princípios que advêm da ciência do comportamento para criar alguma técnica, tá? Ou uma tecnologia para tratar esses problemas socialmente significativos que ela encontra, tá? Então, gente, a análise do comportamento aplicada, ela é apenas um braço que a gente chama assim da análise do comportamento, né? Então nós temos a ciência, que é a análise do comportamento, a gente tem a filosofia desta ciência, né, que é o behaviorismo radical, a gente tem um braço, né, dessa ciência, que é a análise experimental do comportamento, tá? A análise experimental do comportamento, ela visa sempre criar mesmo, assim, observar o comportamento, criar experimentos para por meio desses dados de experimentos, criar algo que a gente chama de leis do comportamento, tá? E a aplicação seria a utilização desses princípios ou leis da ciência como uma técnica para modificação ou para o tratamento de algum problema socialmente significativo, tá? Então, vocês estão vendo que desde o início, desde a sua concepção, a análise do comportamento ela tem uma base científica muito forte, né? Então, toda essa abordagem científica que a análise do comportamento aplicada, esse braço que a gente utiliza, né, para tratar de problemas socialmente significativos ou relevantes, ele vai se alinhar, né, com um movimento que é recente, esse movimento é recente, para aumentar o rigor nas intervenções educacionais e psicológicas para os indivíduos com TEA. Do que eu estou falando aqui? Existe um movimento, tá? Um movimento social, científico, organizado. Então, que esse movimento é recente, que teve o objetivo, esse movimento tem o objetivo de avaliar as intervenções educacionais e psicológicas, né, que são utilizadas para o tratamento do TEA, de analisar o rigor dessas intervenções, quais são os resultados científicos importantes dessas intervenções, tá? Este movimento é chamado de prática baseada em evidência. Então, gente, prática baseada em evidência é um movimento, tá? Que vamos dizer que não pertence à análise do comportamento aplicada. É um movimento que, inclusive, para o caso do autismo, né, esse movimento de prática baseada em evidência no tratamento do autismo, ele é um movimento que se baseou no movimento da medicina, tá? Então, este movimento, o que este movimento visa? Que se chama Prática Baseadas em Evidência, ou PBE, tá? Visa mesclar conhecimento científico com a prestação de serviço. Então, seria você dar uma prestação de serviço que seja baseada no conhecimento, tá? Produzido pela ciência, tá? E que, né, essa prestação de serviço baseado nesse conhecimento científico melhora a qualidade de vida dos usuários. Então, qual que é o objetivo final? É separar práticas que comprovadamente melhorem a qualidade de vida dos seus usuários, dos usuários destes tratamentos. Tá bom? Até aqui deu para vocês entenderem? Então, a gente vai discutir aqui hoje um movimento, tá?
E aí, como que a análise do comportamento também se encaixa nesse movimento, mas o objetivo aqui hoje não é falar exclusivamente de análise de comportamento, mas sim de prática baseada em evidência. Até aqui, está todo mundo entendendo? Eu posso seguir, Ana? Sim, a Mariana complementou aqui, ela colocou assim, que é excelente falar sobre isso, que não é uma ação isolada da análise do comportamento, né? Isso não! Eita, peraí que o Paulo tinha me mandado uma mensagem, eu pensei que era alguma pergunta que ele estava fazendo aqui, mas é outra coisa. Eu olhei aqui meu celular. Não, exatamente, muito bem complementado, viu, Mariana? Inclusive, eu quero a participação de vocês aqui. Então, eu vou falar aqui. Gente, eu queria, antes de continuar, pedir um pouquinho de desculpas, porque o meu slide deu uma desconfigurada. Ele estava todo arrumadinho, mas ele deu uma desconfigurada. Mas eu espero que esteja dando para vocês acompanhar e qualquer coisa, eu queria o feedback sobre isso, tá? Então, a gente vai falar aqui hoje sobre o paradigma, tá? Dessas práticas baseadas em evidência, tá? Esse paradigma baseado em evidência vai trazer para a gente a seguinte afirmação. Gente, alguns métodos de intervenção são mais eficazes do que outros. É isso que vem trazendo. Olha, a gente, com todo o rigor científico, quando a gente coloca esse rigor científico para avaliar, né, os resultados das intervenções que são utilizadas para o tratamento, aqui no caso, do tratamento de qualquer doença e também no tratamento do autismo, a gente vai ver que vai existir métodos de intervenção que são mais eficazes do que os outros. E que os profissionais, né, que trabalham com essas populações, os profissionais que atuam diretamente com essas populações, eles devem ser obrigados a usar esses métodos como um primeiro recurso para abordar os problemas associados à TEA. Então, o que isso vem trazendo? O movimento traz uma lista de práticas que são baseadas em evidências, mostrando que algumas têm resultados mais eficazes do que outras, e que quando nós, profissionais, formos escolher que método de intervenção eu vou utilizar com os meus estudantes, clientes, pacientes, eu necessariamente devo escolher como um primeiro recurso aqueles métodos que mostram maior eficiência, tá? Até aqui deu para entender? Então, assim, como se a gente vai ter diferentes tipos de tratamento para o autismo, né? O que acontece? Você, enquanto profissional, você sempre deve escolher como um primeiro recurso. A primeira coisa que você vai escolher para trabalhar tem que ser essas práticas que demonstrem uma eficiência maior, ou uma eficácia maior, tá? Não quer dizer isso, não quer. Luísa, Oi, pode falar. muito legal. Oh, tá dando. Peraí. Eu vou desligar meu microfone aqui. Peraí, para você falar. Pode falar. Não, é o meu que deu aqui um probleminha. Eu acho muito interessante, importante ouvir isso de você que explica tão bem isso pra gente, né? Que a gente martela nisso todo dia, mas as suas palavras, a forma de você falar, esclarece muita coisa, até pra gente mesmo que trabalha dia a dia com isso, né? E às vezes no discurso, né, as pessoas acham que tem muita emoção envolvida, né, e acabam achando que é uma coisa partidária e tudo mais. E é muito bom a gente falar sobre isso e pensar nessa questão de veio da questão médica também, né? Pensar num tratamento de pulmão, tratamento de coração, próprio tratamento da COVID, né? Se a gente usa prática Exatamente. com evidência ou não, né? Então, essa Exatamente. E discussão. assim, se você for por um médico, né?
E aí a gente vê no médico, o médico tem lá, né? Vai olhar, tem uma intervenção que ele tem 70% que mostra, né? Com a prática baseada em evidência mostra 70% a mais de eficiência do que uma segunda. Você vai pedir o médico para você usar a segunda ou você vai pedir para usar a primeira? Não, não tem nem que Não discutir. quer dizer que a segunda não funcione. Eu queria falar um pouco isso. A gente não está aqui falando, olha, tal coisa não funciona. A gente está aqui falando assim, um profissional da área de saúde, ele necessariamente tem que escolher como primeira linha, ou seja, a primeira intervenção que ele vai tirar da cartola, da cartola para trabalhar ou para aplicar no paciente dele, tem que ser a prática, tem que ser essa prática que tem demonstrado maior evidência. Inclusive, a Mari que está falando, né? Sim, sou eu. Inclusive, Mari, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa, né? Você vai fazer uma pesquisa sobre algum outro tratamento que você está propondo, que não é uma prática baseada em evidência, né? Você não pode deixar, pelo menos no Código de Ética do Brasil, né? Você não pode deixar é, esse seu sujeito de pesquisa sem o tratamento de primeira linha. Assim, tem toda uma questão de delineamento que você espera um tempo e tal, né? Então, Todo um rigor por também, exemplo, né, Luísa? Um rigor todo um rigor. científico. Exatamente. Então, por exemplo, vou falar um pouquinho aqui sobre isso, assim, em relação, né, à medicina no autismo, né? Tratamento que tem mostrado maior eficiência, né, ou eficácia para que sujeitos com autismo é o tratamento de cunho que a gente fala de psicoeducacional, né, que seria terapia. E o medicamento é um tratamento de segunda linha, uma vez que a gente não tem um remédio que tenha uma eficiência e eficácia extremamente garantida para todas as crianças com autismo, ou se você está entendendo, Mari? Assim, então na hora de você escolher, você tem que escolher o tratamento de primeira linha. É por isso também que quando, né, os pais vão nos neuropediatras, os neuropediatras até medicam alguns sintomas, mas falam, você precisa procurar terapia. Uma vez que o Nossa, mas tratamento de isso. primeira linha não é medicamentoso, o tratamento de primeira linha é Isso terapêutico, é abre uma terapia. discussão muito ampla, porque a gente vê ainda médicos não receitando o tratamento de primeira linha para autismo. Eles até É. falam de terapia, mas eu já escutei coisas assim muito estranhas, né, para vir de um médico, né? Eu não posso pedir esse tratamento porque não existe esse tratamento, que é o tratamento Uhum. ABA, que é o mais indicado. Então, assim, e às vezes também ter a receita pronta de remédio X ou Y para todos, né? Então, é complicado isso. Isso. Então, assim, é importante a gente entender isso, né? Que o que é a primeira escolha que eu tenho que fazer? Não é que você não possa usar, gente, tratamentos alternativos, mas a primeira escolha tem que ser o tratamento com eficácia, né, comprovada. Caso esse tratamento não estiver dando resultado, porque a gente trabalha com um produto, né, que a gente não tem controle, um produto que eu falo assim, o nosso material de trabalho enquanto terapeuta, a gente não tem controle totalmente dele, né? Então, caso aquele ali não demonstrou, você ou pode fazer adaptações ou ir pensando em tratamentos alternativos, mas a primeira escolha, eticamente, principalmente nós que somos analistas do comportamento, né? A gente tem que escolher práticas baseadas em evidência. Gente, eu tá compartilhando aí?
Tá compartilhando. Agora tá. Tá, que eu tirei para ver ali o que você tentar desligar meu microfone. Então, gente, a maior parte das práticas que cumprem os padrões de serem baseadas em evidência para o tratamento de autismo, neste momento, são advindas de pesquisas em análise do comportamento. O que eu quero dizer aqui neste momento? Tá? Eu quero dizer aqui que ciência evolui. E ciência evolui dia a dia. Pode ser que tem tanta gente com um olhar tão interessante e buscando, né, pesquisas e tentando várias coisas. Pode ser, inclusive, que amanhã saia um medicamento, que se vocês já ouviram isso, que está para sair aí um medicamento para autismo, né? Pode ser que, por exemplo, nos próximos momentos aí, né, dessa história que nós estamos participando dela, outros tratamentos que vão se mostrar com uma eficiência maior, né, com uma eficácia maior do que os que a gente tem hoje em dia. E a gente torce para isso, né? A gente torce para cada vez mais aparecerem tratamentos, né, que são melhores, com melhores resultados e tal. Só que atualmente a maior parte das práticas que cumprem esses padrões de serem baseadas em evidência, que têm padrões específicos, são aquelas práticas advindas de pesquisas de análise do comportamento, tá? E além disso, gente, os únicos modelos compreensivos baseados em evidências para indivíduos com TEA hoje também advêm diretamente da análise do comportamento aplicada, tá? Então, gente, como resultado, o que tem acontecido? A análise do comportamento aplicada, ela tem sido cada vez mais utilizada por profissionais de várias áreas, como fonoaudiologia, psicologia, educação, terapia educacional, educação física, como a principal abordagem de tratamento para indivíduos com TEA. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente até discute, né, é que uma fonoaudióloga, ela não tem que ser uma aplicadora de programas ABA, ela pode ser uma fonoaudióloga que elabora as intervenções dela, utilizando práticas baseadas em evidência para ser uma fonoaudióloga, atuando, né, dentro da área dela. E assim também a educação ou outras áreas, tá? Eu vou brincar com vocês aqui agora. Eu queria que vocês pegassem o aparelho de vocês, eu vou pegar o meu aqui também, porque eu não fiz essa busca hoje, não, tá? Depois eu falo o resultado que tinha da última vez que eu fiz. Eu quero que vocês deem uma googada aí. Coloquem aí no Google o termo autismo, tá? E falem para mim qual é o resultado, ou seja, qual o total de resultado que sai se você colocar autismo no Google hoje? Quantos resultados da web retornam para vocês? Luiz, enquanto eles fazem a pesquisa aí, tem uma pergunta aqui, a Nirvana. Opa! Qual a origem dessa formação, por favor? Psicologia? Qual prática baseada em evidência? Ou análise do comportamento? Nirvana, se manifeste. Nirvana. A prática baseada em evidência ela advém, ela é um movimento, a prática baseada em evidência para o autismo, ela é um movimento assim que não veio da análise do comportamento, ela é um movimento de pessoas interessadas. Olha, alguém achou aqui, ó, 26 milhões e 500 mil resultados. Fernando deu 28 milhões e 400 mil.
na verdade, ela completou aqui deste ciclo de palestras. Todos os temas que serão levantados aqui, ô Nirvana, são temas que envolvem práticas baseadas em evidência. O tema de amanhã, que é do Paulo Quereghini, que é da educação física, é uma prática baseada em evidência dentro da análise do comportamento. Daí a gente vai ter Isso. intervenção precoce, a gente vai ter treinos de paz, né? Então, todos esses temas, se é essa a sua dúvida com relação aos temas do ciclo de palestras, tá? Com base, né, em cada um, a educação física não é a da psicologia, né, Luísa? Tem as Isso. práticas dentro da análise do comportamento, mas que a educação física está debaixo do Educação física guarda-chuva. está debaixo do guarda-chuva da análise do comportamento, como uma prática baseada em evidência. Exatamente. Então, gente, deu mais de 28 milhões, 29 milhões, tá? Desses 28 milhões, muito desses resultados vão estar focados em tratamentos que são pseudocientíficos. Né, uma família que tem um filho com autismo, acaba de receber o diagnóstico, a primeira coisa que ela faz é vai no Google, vai ler, né? Então, até por conta dessas ferramentas digitais que hoje em dia traz tanta informação, mas que é tão difícil para a gente fazer uma filtragem dessas informações, esse movimento de prática baseada em evidência, ele tem se mostrado, então, hoje em dia, de suma importância, né? Uma vez que, se você for buscar se informar sem ser por um mecanismo que saiba julgar para o tomador de serviço a qualidade do serviço, né? Fica então assim muito importante, né? A gente ter esse movimento de prática baseada em evidência, tá? Então, gente, embora seja muito difícil avaliar cada uma dessas 29 milhões das páginas da internet que vão oferecer para o público em geral, né, informações sobre TEA, muitas das páginas da web contêm intervenções que não foram avaliadas cientificamente e vão oferecer produtos para os consumidores, ou seja, para os pais e para as crianças, que nunca demonstraram resultados, que nunca foram nem testados cientificamente, apenas para um lucro pessoal de oportunidades, né? Então, vamos falar aqui um pouco sobre essa prática baseada em evidência, tá? Se você for olhar para as ciências médicas, antes de um tratamento, de um medicamento, a gente está vendo isso, né? É engraçado a gente falar disso nesse momento, que como a Mariana falou aí do Covid, então a gente tem visto um bombardeio muito grande, inclusive até por conta do Covid, a gente tem falado assim, gente, a gente tem que buscar resposta na ciência. Não, mas assim, gente, a ciência, ela tem que, ela tem que ser desvinculada da política nesse sentido, entendeu? Ela tem que demonstrar o fenômeno de acordo com o que ele ocorre, sem interferências, né? Então, se a gente for pegar as ciências médicas, antes de um tratamento ser considerado eficaz, ele tem que ser avaliado diversas vezes, tá, gente? Por meio de experimentos cuidadosamente controlados. Quando eu vou falar aqui de experimento cuidadosamente controlado, não é isso, um experimento cuidadosamente controlado que vai passar por um crivo de uma prática baseada em evidência, não é a mesma coisa da publicação de um estudo, tá? Então, eu vejo muito isso daqui, olha, não, você tem que escolher prática baseada em evidência. Ah, mas tem um estudo publicado lá no Canadá da terapia de não sei lá das quantas que dá certo. Gente, é um estudo. Aí quando você vai pegar aquele estudo, tem uma criança, duas crianças, no máximo 10. Isso não é uma prática baseada em evidência. Isso é o resultado de um estudo. Tá?
E esse estudo, por exemplo, essa prática baseada em evidência, ela tem que ter passado por evidências teóricas básicas do laboratório, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da análise do comportamento. A gente tem evidências teóricas básicas que foram advindas do laboratório. Por exemplo, o paradigma do reforçamento positivo, tá? Que a gente observou em laboratório. Aí depois a gente vai, por meio desse paradigma do reforçamento positivo, por exemplo, nós criamos uma tecnologia de mudança comportamental. Vamos supor que é reforçamento diferencial, a modelagem, né? O que a gente chama de modelagem, reforçamento diferencial por aproximações sucessivas. Então, a gente cria uma tecnologia baseada num princípio que já tinha sido evidenciado em laboratório. Antes disso, a gente vai para a experimentação animal, quando dá, tá? Depois que a gente vai para a experimentação animal, que aí a gente tem, ó, resultados bem consistentes, é que a gente vai para testagem em humanos. Isso acontece na medicina. Antes de ser administrado qualquer medicamento para gente, tem que ter feito um estudo teórico anterior, por meio dessas leis científicas que já viram em laboratório, criar experimento controlado, fazer a testagem animal. Depois de tantas testagens, tem um número de testagens que se inicia ser testado em humano, tá? Só que não é testado em humano de qualquer maneira também, não, tá? Um tratamento deve ter vários testes em humanos com resultados positivos semelhantes, tá? E tem todo um rigor dessas pesquisas, que não vem ao caso aqui, mas não é qualquer pesquisa, tem todo um rigor na metodologia dessa pesquisa, tá? Então tem que ter vários testes com humanos com resultados positivos semelhantes antes que a comunidade médica disponibilize esse tratamento ao público, tá? Ô, Então, Luísa, só depois. o Fernando ainda complementou aqui para você que existe uma cadeia hierárquica de classificação científica. Então, acho que isso é bem Isso. interessante a gente trazer. Isso. Gente, para uma prática, tem toda como o Fernando falou aqui, não existem estudos e estudos, né? Então, por exemplo, um estudo que para entrar, né? Olha, esse estudo aqui ele pode ser selecionado como práticas baseada em evidência, que vai ter então grupo experimental, grupo controle, grupo naive, grupo placebo, né? E além, assim, tem um mundo, eu acho que tem um mundo de quesitos e aí vão estar dentro dessa cadeia hierárquica aí dessa classificação científica, né? Tem uma série de quesitos que as pesquisas deverão ter para elas serem incluídas, para serem avaliadas como uma prática baseada em evidência, tá? Então, eu não vou entrar muito no mérito de explicar exatamente quais que são esses padrões que não vem, se não seria o objetivo hoje aqui, mas que é importante, né, as pessoas pelo menos saberem discriminar, tipo, não é porque você leu uma pesquisa que deu um determinado resultado, que isso é uma prática baseada em evidência. Não, é porque várias vezes eu já escutei isso. Não, Luísa, tem comprovação científica. Aí eu falo, então me mostra, né? Aí a pessoa traz uma pesquisa que um sujeito fez. Eu sei, gente, que assim, no dia a dia, nem eu, apesar de ser um pouco, né? Mas assim, eu, enquanto profissional da área aplicada, eu vou ter as minhas limitações de saber identificar quais que são, né, esses tratamentos que possuem, né, essa eficiência que passou por todo esse crivo científico, né? Os pais também.
né? Os pais, que os consumidores desses tratamentos também, né? Muitas vezes são pessoas que não têm uma formação acadêmica, científica para conseguir separar isso, né? Então, é por isso que se surgiu exatamente esse movimento de práticas baseadas em evidência, tá? Então, eu vou falar deste movimento. Para quê que eu vou falar aqui, gente? Porque eu quero que hoje vocês saiam daqui, saiam dessa discussão nossa, assim, opa, deixa eu ir lá pesquisar quais que são as práticas baseadas em evidência para o autismo, né? Eu vou mostrar aqui alguns caminhos para vocês irem se informarem e informar as outras pessoas, inclusive guiar o próprio trabalho de vocês, né? Então, a prática baseada em evidência, ela teve essa influência, né, das ciências médicas. Eita, tá vendo? É porque o slide desconfigurou, gente, mas é a mesma informação que estava no slide anterior. Ô, Luísa, Então, Luísa, Oi, pode falar. a Oi. Mariana Dourado e o Fernando, eles colocaram assim, né, para complementar antes de você entrar aí, dos estudos, a Mariana coloca assim, Uhum. que tem estudos que podem ser até revisão sistemática, meta-análise, etc. E mesmo assim não ser de qualidade. Quem se aprofunda segue critérios bem rígidos para poder selecionar se um estudo é bom ou não. E aí o Fernando coloca assim, isso aí, Luiz. Cada uma delas tem critérios a serem atendidos para serem validados e considerados como pesquisa científica. Não é só porque está numa revista, Exato. né? E isso não é só porque está numa revista, não é talvez nem só porque está publicado no PubMed, né? E a Mariana tocou num assunto super interessante. Não é porque, gente, meta-análise ou revisão sistemática é um tipo de estudo, né, em que o pesquisador é um tipo de estudo bibliográfico que o pesquisador vai pegar todas ou a maior, né, enfim, pode ser que ele separe um período do tempo para analisar os resultados de todas as pesquisas sobre determinado tema. E ali, né, ter um resumo, uma comparação. Meta-análises e revisões sistemáticas são ótimas, inclusive, para indicar para a gente o que está faltando se saber em relação a determinado fenômeno, dar direções para a gente sobre pesquisas futuras. Eu gosto muito, inclusive, sempre que eu vou, enfim, iniciar um tema de estudo novo, a primeira coisa que eu tento ver é se tem alguma meta-análise ou alguma revisão sistemática sobre aquele assunto, né? Porque já me dá um panorama geral. Mas não quer dizer que uma meta-análise ou uma revisão sistemática tá trazendo como uma prática baseada em evidência, não. Na meta-análise e na revisão sistemática, assim, que geralmente são publicadas, o objetivo é esse, é mostrar, né, um panorama geral, né, trazer comparações para a gente, ou algumas análises entre uma pesquisa e outra, que tipo de metodologia uma pesquisa usou, ou que outra usou, enfim, é um recurso riquíssimo para a gente estudar. Mas, para ser considerada uma prática baseada em evidência, ainda tem outros critérios que passa pela. Eles também fazem, né, uma meta-análise, mas não é só isso também, tá? Então, gente, de uma maneira superficial, a gente pode dizer que um tratamento que produz várias evidências científicas positivas é considerado uma prática baseada em evidência. Aí eu trouxe aqui, né, um parágrafo da Carolina Sella e da Daniele Ribeiro, né, para chamar atenção para esses padrões, tá? Um estudo que atende aos padrões de um experimento científico normalmente produz uma forte relação causal entre a intervenção e o comportamento ou habilidade que se dirige. Isso garante que a intervenção
é a única responsável pelos resultados positivos sobre o comportamento ou mudança na habilidade e que os responsáveis não foram outras circunstâncias externas. O que ela está dizendo aqui? Que quando um estudo tem esse rigor científico, ele consegue separar, né, ele consegue controlar outras variáveis que possa estar trazendo um impacto ali no comportamento, na habilidade que você está estudando. Né? Então, os estudos com esses padrões, eles conseguem, né, trazer uma forte relação causal. Ele consegue mostrar assim, não, realmente, o que tudo indica que o que causou essa mudança aqui para melhor, vamos dizer assim, no comportamento, tudo indica ser essa intervenção que foi colocada ali, que foi introduzida ali, tá? Além disto, um estudo que atende às normas também fornece descrições detalhadas dos participantes e dos procedimentos para implementar a intervenção, tá? Então, como aquilo que eu estava falando, olha, a gente uma pesquisa ela tem que estar muito bem descrita. Quais são os participantes, idade, por exemplo, principalmente no caso de autismo, que a gente tem um espectro imenso, tanto de sintomatologia quanto de deficiência intelectual, né? Há um tempo atrás eu estava fazendo uma revisão, estava orientando um TCC da especialização do paradigma, e a gente estava fazendo uma revisão sobre tratamento para autolesão, né? Para alguns tratamentos de autolesão. E uma das coisas que eu falei para ela verificar, né, para me orientando a verificar se vinha descrito na pesquisa, era se eram crianças verbais, se a pesquisa descrevia os resultados com crianças, se ela dizia se eram crianças verbais ou não verbais, assim, que não falavam ou que não falavam, apesar ou se usava PECs, ou seja, qual era o desenvolvimento linguístico daquelas crianças, tá? E se falava se os sujeitos possuíam ou não deficiência intelectual e qual o grau dessa deficiência, né? Por quê? Isso é extremamente é uma informação extremamente relevante para o tratamento de comportamento autolesivo. Porque se é uma criança, geralmente crianças não falantes e com deficiência intelectual, a probabilidade de desenvolver comportamentos autolesivos costuma ser maior e às vezes mais difícil de ser manejado, né, do que crianças que não são. Então, assim, não é com qualquer sujeito. A gente tem que ter esses dados separados, porque isso influencia o fenômeno. Aí, voltando aqui ao assunto, isso vai permitir também que outras pessoas, por exemplo, como eu, que estava lendo os artigos de outras pessoas, sigam o artigo da pesquisa para implementar a mesma intervenção com outros indivíduos que satisfaçam os critérios definidos para a população-alvo. Então, isso daqui é uma primeira etapa só para avaliação de um artigo, de uma publicação. A segunda etapa da avaliação para determinar se um tratamento pode ser selecionado como uma prática baseada em evidência é olhar para o número de estudos adicionais de alta qualidade que replicam a intervenção original. Isso garante que a intervenção é eficaz para indivíduos com sintomas ou níveis de habilidade semelhantes. Então, é um pouco isso que eu estou falando aqui. Tá? Ao invés de depender de um estudo ou de um resultado de um estudo que pode estar sujeito a vários tipos de erros, uma prática deve ter vários estudos de boa qualidade com resultados semelhantes antes que se considere tal prática como uma prática baseada em evidência. Então, aqui eu falo um pouquinho sobre como que essas práticas são selecionadas, né? E como que nós,
agora essa parte de selecionar práticas baseadas em evidência, eu vou falar como que nós, profissionais da área aplicada, ou nós, pais de crianças com autismo, que precisamos contratar um serviço de atendimento aos nossos filhos, sobrinhos, enfim. Como que eu faço para selecionar qual vai ser o tratamento para o meu filho? Ou eu, como profissional da área, como eu faço para selecionar as práticas que eu vou utilizar como primeira linha no tratamento das nossas crianças, né? A primeira parte que eu queria falar aqui é que o Código Disciplinador Profissional e Ético para Analistas do Comportamento afirma que analistas do comportamento, eles devem garantir que seus clientes tenham acesso a um tratamento eficaz, que seja baseado em pesquisas anteriores e, essa parte é importantíssima, adaptado individualmente para o cliente. Então, isso daqui esse código de ética que eu estou falando aqui é do BCBA, né, que é o Behavior Analysis Certifications Board, né? Não, BACB, né? Que é uma entidade que certifica analistas do comportamento, né? E eles têm um código de ética disciplinador que, mesmo quem não possui, né? Por exemplo, no Brasil, atualmente, o BCBA não atua, né? A certificação, hoje em dia, tem se restringido aos Estados Unidos e Canadá. Mas aqui no Brasil, o analista do comportamento que é sério, ele segue esse código de ética disciplinador. Então, a priori, já traz para a gente, olha, você só pode trabalhar, você tem que escolher como intervenção de primeira linha aquelas práticas que demonstraram eficácia, tá? Então, esse já é assim, se for analista do comportamento, não, assim, o analista do comportamento é aquela pessoa que só pode atuar com práticas baseadas em evidência, tá? Então, gente, a gente vai ter alguns órgãos que vão trazer relatórios, sínteses ou compilações, que são guias também, que são úteis para indicação de quais são essas práticas baseadas em evidências. Então, eu vou mostrar para vocês um desses lugares onde vocês podem ir, é isso que eu estou falando. Quando vocês terminarem essa aula aqui, eu quero que todo mundo entre nesse site, tente mexer, ver o tipo de informação que tem lá, tá? E porque né, essas compilações, esses guias, eles vão servir como uma ferramenta, tanto para mim, enquanto profissional, quanto para os consumidores, né, dos serviços, como para uma seleção de uma intervenção entre diversas abordagens de intervenções que também são baseadas em evidência ou não, né? Uma coisa importante que eu queria falar aqui, gente, que aquelas práticas, né, essas práticas que estão listadas como prática baseada em evidência, elas necessariamente têm que ser adaptadas individualmente para o cliente. Então, você tem que ter, né, uma proficiência naquelas práticas também. Então, você, o tempo todo, tem que se capacitar, tá? Então, o Ô, processo... Luísa, deixa eu Pode falar. aproveitar que você está falando aí da importância de capacitar. A Raquel fez uma pergunta logo há um tempinho atrás, mas eu sabia que você ia chegar nesse assunto. Ela disse que o filho dela está dentro do TEA, tem 4 anos, e pergunta quais evidências dessa prática no tratamento que seriam mais eficazes para ele. Ele é mais sensorial. Você consegue trazer essa... Então, como é que é o nome? Raquel? Raquel. Raquel, eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide quais são essas práticas baseadas em evidência. Boa noite, peraí, deixa eu olhar aqui quem é. Boa... Oi, Raquel, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia, prazer. Prazer é todo meu. Eu vou mostrar no próximo slide ali
como que a gente faz para pesquisar quais são essas práticas, né? A maioria delas advém do campo da análise do comportamento aplicada, mas não todas, tá? Então, eu vou mostrar ali quais que são essas práticas, né? No geral, a gente utiliza, né, por exemplo, o tratamento em análise do comportamento aplicada vai utilizar mais de uma prática. A gente vai utilizar um conjunto, tá? Então, assim, não tem como ali, de fato, você selecionar uma que seja mais específica para o seu filho. O ideal é você saber quem são os profissionais que fornecem essas práticas baseadas em evidência e leve o seu filho para passar por uma avaliação, né? Porque Sim. aí ele vai saber qual utilizar. Mas o mais importante é você saber que lugares utilizam essas práticas, que tem Sim. como assim, faz parte da sua atuação a utilização de práticas baseadas em evidência, tá? Ok. Obrigada. Vamos lá. Nada, vamos lá que eu vou ajudando você a fazer essa pesquisa aqui, tá? Então, gente, para os analistas do comportamento, a prática ali baseada em evidência é um processo de tomada de decisão. Então, até para gente que utiliza só prática, um pouco isso que eu estava falando com você, Raquel, até para gente, para nós analistas do comportamento, que a nossa prática é todinha baseada em evidência, a gente só pode utilizar de tecnologias que tenham sido elaboradas por meio dessas práticas, né, desses princípios que têm mostrado eficiência científica, até para a gente tem que fazer uma tomada de decisão na hora que avalia o caso para selecionar adequadamente qual prática. Então, não é assim também. Por exemplo, eu vou chegar vai chegar uma criança aqui, aí eu vou utilizar, por exemplo, uma das práticas baseadas em evidência é a atividade física com função antecedente para reduzir problema de comportamento. Então, eu vou colocar atividade física com função antecedente para todo mundo. Não. Eu vou selecionar, eu, enquanto profissional da área, especializada da área, eu vou avaliar o caso e falar assim: olha, para esse caso. Vai ser importante selecionar ela, isso, essa. E quando eu for aplicar essa prática, não é uma receita de bolo também, tem as diretrizes. Eu tenho que formular, seguindo todas essas diretrizes de uma maneira individual para essa criança. Então, também é um processo de tomada de decisão. A gente fala que a intervenção com crianças com autismo ou sujeitos com autismo é uma intervenção de alta complexidade. É uma intervenção que o tempo todo a gente tem que parar, a gente tem que analisar os dados e a gente tem que tomar decisões. Né? Quem trabalha com a supervisão sabe disso, que ai meu Deus, e agora? É aqui, e se a gente utilizar essa? Então, assim, requer uma expertise muito grande dos profissionais, que são o que a gente chama de planejadores da intervenção, tá? Porque o tempo todo essa tomada de decisão vai integrar a melhor evidência disponível entre as evidências que a gente tem, a expertise clínica, tanto do planejador quanto da pessoa que vai aplicar, né? Sim. E os valores e o contexto do cliente. Porque, assim, principalmente aqui no Brasil, a gente vê muita prática baseada em evidência que funciona, por exemplo, na orientação familiar de pais que estão nos Estados Unidos. Mas lá eles têm um estilo de educação parental muito diferente do Muito estilo diferente do daqui. pai brasileiro. Uhum. Exatamente. Então, a gente tem muito trabalho para falar assim: olha, o ideal seria fazer isso, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque os valores dele vão falar assim: não, se eu ignorar essa birra do meu filho, eu não vou estar sendo um bom pai. Vamos dizer assim, né? Então a gente tem que ponderar isso tudo, né? E quando a gente elabora uma intervenção,
como eu estou falando, é de alta complexidade, e a gente brinca assim, a gente tem que elaborar ela de tal forma que ela tem que conseguir o maior impacto possível, porque a cada intervenção que a gente planeja, e até por essas outras variáveis, ou seja, esses valores, o contexto ou expertise de quem aplicou, levou a uma intervenção que não deu certo, a gente fala é menos uma ferramenta que a gente tem, né? Porque aí as pessoas, não, se você chegar, não, agora a gente vai aplicar a mesma intervenção, mas agora mudado. O pai já vai virar e falar assim, mas a gente já tentou isso e não deu certo. Então, selecionar a prática vai requerer isso tudo para que ela realmente funcione da melhor maneira possível, tá? Então, gente, embora os nomes das intervenções, né, possam ser diferentes da terminologia usada, né, na análise do comportamento aplicada, a grande maioria das práticas baseadas em evidências, elas são derivadas do APA. E aqui eu estou falando de alguns centros, como o National Autism Center, que traz essas listas dessas intervenções que são práticas baseadas em evidência, tá? Eu vou trazer aqui para vocês. Eu deixei aqui só o link de propósito, tá? Peraí. Tem que vir aqui porque eu não habilitei ali. Só esse link aqui de propósito para vocês saberem. Quem trabalha comigo já está careca de ver isso, né, meninas? Isso. Mas é com o danadinho do site, afirme.fpg.unc.edu. Então, gente, o Afirme, ele compila todas as práticas baseadas em evidência para o autismo, o Afirme. Ele é totalmente voltado para o autismo, tá? E eu queria que, quando a gente terminasse essa apresentação, vocês brincassem aqui, vocês mexessem. E o que é legal, eles oferecem aqui, né? Estou até mostrando aqui o meu, eles oferecem cursos, né? Que são módulos das 27 práticas baseadas em evidência, tá? Então, é um curso pequeno, que são esses módulos aqui, tá? Então, a gente vai ter a intervenção baseada em antecedentes, né? Que é uma prática da análise do comportamento, como eu falei. Então, aqui no Afirme vai mostrar o que é essa intervenção, para que ela é indicada e como você pode utilizar. A gente utiliza muito esses módulos aqui, né, Ana, para capacitar os nossos aplicadores, né? Aí aqui tem a intervenção cognitivo-comportamental, né? Então a gente vai ter a cognitivo-comportamental como uma prática baseada em evidência, contudo, ela tem idade e tem a descrição do público que ela consegue atingir, tá? Então, a intervenção cognitivo-comportamental, ela tem resultados, tem demonstrado eficiência se o público tiver determinadas características, tá? Mas é muito, muito legal, vale a pena também estudar. Aí a gente vai ter aqui uma outra prática que é o reforçamento diferencial. Então, por exemplo, aqui a gente já teve, olha, intervenção baseada em antecedentes, que é da análise do comportamento, reforçamento diferencial, que é da análise do comportamento, essa intervenção cognitivo-comportamental não é da análise do comportamento, né? É da cognitivo-comportamental. O treino por tentativas discretas ou ensino por tentativas discretas, que também
é uma prática da análise do comportamento, criada pela análise do comportamento. Aqui a gente vai ter o exercício físico. Então, essa daqui é uma prática baseada em evidência que, se não me engano, no Brasil só pode ser realizada por profissionais de educação física. Tá? Então, vem mostrando aqui como o exercício físico, tá, pode aumentar, pode ajudar a gente a atingir objetivos de intervenção e reduzir comportamento problema. Tá? E quando você for estudar, né, o exercício físico como prática baseada em evidência no tratamento de autismo, ela também segue todos os parâmetros científicos da análise do comportamento. Então, aqui é uma dobradinha, né, análise do comportamento e atividade física. No Brasil, a gente tem o Dr. Paulo Quereghini, que faz, sim, né, esse tipo de prática. Ele utiliza a atividade física, o exercício físico, né, e todos os parâmetros aqui da prática baseada em evidência, mas ele também é analista do comportamento, né? Tem mestrado e doutorado em análise do comportamento, inclusive amanhã é a palestra dele. A gente vai ter aqui a extinção, né, que também é uma prática baseada em evidência da análise do comportamento. A avaliação funcional do comportamento, que é da ABA, também é outra prática baseada em comportamento. O treino de comunicação funcional, né, que é uma prática baseada em evidência. Modelagem, que também é da análise do comportamento aplicada. Intervenção naturalística, também da análise, da aplicação dos princípios da análise do comportamento aplicada. A gente vai ter aqui um módulo que é super interessante, que é um módulo de intervenção implementada com os pais, né? Então, aqui vem mostrando também como que você deve conduzir as intervenções que os pais vão implementar, e nisso a orientação familiar também, né? Que é também, né, Mari, a Mariana que tem organizado intervenções, né, o PI para gente na clínica, ela e a Ana Dark, ela em conjunto com a Ana Dark, né? Mas que é também baseado na análise do comportamento aplicado. A gente vai ter aqui aquelas intervenções e instruções que são mediadas pelos pares ou os colegas, que também têm demonstrado eficiência científica, mas que vem da análise do comportamento. Pode falar, Mari. Sexta-feira vou estar falando um pouquinho por cima disso aí também. Isso! Ai, desculpa, Mari, eu esqueci de falar. Inclusive, eu não perco de jeito nenhum na sexta-feira. Então, a Mari vai falar na sexta-feira, né, desta... Assim, gente, eu tô abrindo essa semana. A gente queria fazer um dia para cada tipo de intervenção aqui, baseada em evidência, né? Mas a gente não vai conseguir. Mas todas as que as palestras que vão ter essa semana vão ser baseadas aqui. Então, a gente vai ter uma outra prática baseada em evidência, que é essa intervenção e instrução que são fornecidas pelos pares ou pelos colegas. Eita, tem alguém que vazou o áudio aí, ó. É Raquel que são... Desculpa! Ah, não, fica à vontade. É porque eu não consigo ver daqui, Raquel, eu só vejo o que está passando para vocês. Aqui, gente, é como que nós vamos utilizar os pares ou os colegas, né, os coleguinhas mesmo, das crianças, para que esses colegas forneçam uma parte, né, da intervenção. É muito utilizado em, por exemplo, programas de brincar, programas na escola, e tem demonstrado, principalmente em habilidades sociais e brincar, tem se mostrado, né, essa intervenção mediada por pares, tem se mostrado, assim, uma intervenção
com resultados riquíssimos, né? Uma outra prática baseada em evidência é o PECS, que eu acho que a maioria conhece também, né? A gente vai ter aqui, gente, nessas práticas baseadas em evidências, tanto intervenções focais, que a gente chama, né? Quanto esses combos, né? Por exemplo, o PECS é um protocolo pronto, né? Que tem diferentes, assim, você tem que seguir exatamente o protocolo ali. Então, como protocolo, a gente vai ter o PECS, que já demonstrou a eficácia, tá? O PRT, que a gente fala de treino de respostas pivotais, que é para crianças bem pequenas, tá? Que é também baseada na análise do comportamento aplicada e é um tipo de intervenção naturalística, tá? A gente vai ter os mecanismos de prompt ou ajuda, né? Que serve para, durante os ensinos, a gente reduzir respostas incorretas dos participantes. Aí a gente vai ter as intervenções baseadas em reforçamento, tá? Não sei se você já ouviu, eu sei que todo mundo já ouviu isso, assim, que ou trabalha com criança com problemas de comportamento, ou tem filho com problema de, né, que apresenta problema de comportamento e fala assim, não, mas você tem que interromper e redirecionar a resposta. Então, aqui vem explicando o que seria isso que as pessoas tanto falam, né, o interromper e redirecionar as respostas. Scripting, que é quando a gente utiliza os scripts ou dicas visuais, aqueles suportes visuais, para iniciar e sustentar a comunicação. Esse scripting aqui é muito voltada, né? São recursos que a gente utiliza para manter a comunicação, né, da criança com o outro. Autogestão, tá? Como que a gente quais são as práticas de autogestão que a gente ensina essa autogestão? Também é baseada na análise do comportamento. Aqui são as narrativas sociais, treino de habilidades sociais, treinamento em grupo, estruturado, análise de tarefas. Então, assim, essas intervenções todas são baseadas muito na análise do comportamento, tá? Aí a gente vai ter aqui a intervenção e instrução suportada pela tecnologia, né? Assim, a tecnologia como suporte de instrução e intervenção, atraso de dica, videomodelação, também é da análise do comportamento, e o uso de suportes visuais como um todo, né? Aqui, essas são, então, as práticas baseadas em evidência, né? Que são todas as práticas baseadas em evidência. É a lista delas, né? Então, a gente, como terapeuta, a gente tem que sempre criar a nossa tecnologia de intervenção ou a nossa intervenção, mas tendo como parâmetro essas práticas baseadas em evidência, né? Então, como eu falei, eu espero que a gente saia daqui hoje com vocês estudando cada uma delas, né? Esse daqui é o primeiro pontapé, né? Sempre que a gente for escolher essas bases, né, essas práticas baseadas em evidência que são disponíveis, a gente sempre, gente, vai ter que considerar vários fatores. Só vou chamar a atenção aqui, tá? Então, vocês têm que estudar essas práticas e na hora de escolher, vocês têm que levar os seguintes fatores em consideração. Foi realizada uma avaliação do comportamento. Então, não é chegar assim, eu acho que aquela criança tem a ver com scripting. Não, você tem que ter uma avaliação inicial dessa criança. Então, a gente tem vários instrumentos de avaliação de repertório, de problemas de comportamento, né? Então, você tem que fazer essa avaliação comportamental do caso. Né? Qual que foi o alinhamento dessa prática baseada em evidência com o seu cliente e com o objetivo do seu cliente ou dos pais dele? Né?
qual dessas práticas ou quais dessas práticas foram utilizar para tratar esse comportamento no passado. Então, vocês lembram que eu falei assim, olha, se a gente elabora uma intervenção e esquece de olhar para algum contexto né, a intervenção não funciona, e a gente acaba perdendo, né, uma ferramenta para utilizar, a gente tem que tomar cuidado nisso, porque vai ter práticas, alguma dessas práticas que pode ter sido usado pelo teu cliente no passado, né, ou por outros terapeutas no passado, que não funcionou. Então você tem que tomar cuidado, você tem que reavaliar, você tem que entender como que foi usada anteriormente, até para selecionar ou não essa prática. Quais que são as adaptações que você vai ter que fazer nessa prática baseada em evidência para o seu caso? Né? Quais são os recursos que você tem? E essa prática baseada em evidência vai ser viável nesse ambiente que você está tendo? Então, por exemplo, o comportamento né, a prática baseada em evidência, que é muito utilizada, a extinção de comportamento problema. A extinção sozinha, às vezes, só ela como prática baseada, você vai ter que fazer, né, ela junto com algum, você vai ter que elaborar ela junto com alguma outra intervenção, porque às vezes a extinção de comportamento sozinha, por exemplo, num ambiente de escola, é extremamente difícil de ser colocada em prática, porque alguém pode chegar e reforçar o comportamento dessa criança quando ela estiver no pico. Então, será que é viável eu colocar uma extinção de comportamento problema somente a extinção num ambiente escolar? Sabe? Será que eu vou conseguir? Ela é viável aqui? Existem pessoas que são capazes de aplicar corretamente essa prática baseada em evidência. As pessoas que estão ali na aplicação, né? Por exemplo, a AT dessa criança, ela foi treinada para essa prática baseada em evidência, né? Porque não adianta nada a gente escolher adequadamente a prática sem uma equipe que saiba fazer, porque vai implementar de uma maneira incorreta e a gente não vai ter os resultados que a gente espera, né? Quem e quantas vezes irá avaliar a coleta de dados em curso para garantir a eficácia do tratamento e a integridade do processo? Então, integridade do processo, eu não sei se a Mariana vai falar na sexta-feira, né? Mas geralmente quando a gente passa uma intervenção para um AT fazer, para um, né, que acompanha a criança na escola, ou até para um aplicador dentro da clínica, ou para um pai fazer, nós avaliamos o que a gente chama de integridade ou fidelidade da aplicação ou do procedimento, né? Como eu falei, a gente passa para vocês, passa para os pais, né? Orienta os pais a fazerem, mas a gente também tem que avaliar se o pai está entregando corretamente o tratamento. E para isso, também na análise do comportamento, a gente tem um monte de tipos de medida de fidelidade do tratamento, que inclusive isso dá um trabalhão, né, Ana? Muito da parte, sim, do nosso investimento em supervisão passa por essa avaliação da fidelidade. A gente tem coordenadores para isso. Hoje mesmo a gente estava discutindo um pouco isso, porque às vezes a gente vai variando um pouco os protocolos, porque a gente vai, né, de avaliação de desempenho, enfim, para que a gente possa chegar nesses resultados. E a importância também de ter 2 observadores ou mais também, né, Luísa, isso ajuda bastante. Exatamente, né? Então, assim, não adianta escolher o que eu quero voltar aqui. Eu só vou voltar e volto nesse slide aqui. Vou ver vocês aqui e volto nesse slide. Peraí, cadê vocês? Então, olha, vamos lá. Primeiro, a gente tem que conhecer as práticas, a gente tem que saber avaliar a criança ou o sujeito, né? Com a avaliação em mãos, a gente tem que saber selecionar corretamente essas práticas. Quando a gente selecionou, nossa, eu acho que vai ser essa prática, o que a gente tem que fazer depois? Eita, deixa eu ver com o pai se ele concorda, se, né, qual que pode ser aqui a contribuição dele em relação,
né? Será que ele tem o perfil? Enfim, a gente tem que discutir com a família, a gente tem que verificar os recursos viáveis para a implementação, a gente tem que dar a capacitação para quem vai aplicar ou assegurar que essa pessoa tenha capacitação, isso tudo antes de entrar. Aí depois que a gente entra com a intervenção, a gente ainda tem que avaliar a fidelidade da aplicação, se aquela pessoa está aplicando do jeito que tem que ser aplicado, conforme manda as diretrizes daquela prática baseada em evidência. Então, como último cereja do bolo, vamos dizer assim, dessa prática, a gente tem que ter medidas desse comportamento e integridade, né, do tratamento. Então, iniciou a prática, a pessoa que aplica, ela tem que fornecer dados do tratamento, né? Então, esses dados são coletados a cada intervenção que esse sujeito faz, né? Para a gente poder fazer a medida da eficácia do tratamento. Será que para aquela criança, esse tratamento, né? Essa intervenção que eu escolhi está dando resultado? Tá? Quando a gente tem esses dados, a gente consegue tomar decisões. Está na hora de trocar, não vamos só fazer uma modificação pequena aqui, tá? Então a gente consegue tomar decisões mais bem informadas das nossas intervenções, tá? E além disso, a gente tem que observar outras pessoas fazendo, né? Para a gente verificar se a pessoa que está aplicando, ela está seguindo todos os parâmetros que nós organizamos para ser realizado com a criança, né? Então, gente, isso tudo que a gente está falando aqui, definição operacional do comportamento alvo, realizado com precisão, com confiabilidade, vai ajudar a gente a medir se o comportamento está aumentando ou não. Enfim, esses dados vão me trazer informações que é hora de fazer alguma modificação. Não, a intervenção está funcionando, então a gente acompanha. É engraçado porque ontem não, gente, eu já estou um pouco cansada. Sexta e sábado, ontem eu descansei. Sexta e sábado eu dei uma aula na pós-graduação de avaliação comportamental. E quando as pessoas sempre falavam assim, mas aí, peraí, eu faço avaliação agora e depois de quanto tempo eu faço? Minha filha, a avaliação é constante, né? Então, assim, por mais que nós temos protocolos, a avaliação ela é constante. A cada momento que se tem com a criança, isso tem que se transformar em dado para a gente, tá? E então, né, como consideração final aqui, eu quero falar o seguinte: existe práticas baseadas em evidência, como conclusão. Mostrei para vocês aqui, esse era o meu objetivo de hoje, onde vocês se informam de quais são essas práticas baseadas em evidência, né? E como que elas funcionam. Só que é muito importante que vocês saibam o seguinte, vocês saibam diferenciar o que é uma prática baseada em evidência de uma prática, vamos chamar de prática alternativa. Tá? A prática baseada em evidência, ela deve ser a primeira opção. A gente sempre deve priorizar ela no tratamento. Ela sempre tem que ser a primeira opção do tratamento. Contudo, gente, utilizar e administrar uma prática baseada em evidência, agora eu estou falando do caso do autismo, não é realizado por uma pessoa, não tem como ser realizado por pessoas que não têm treinamento, tá? Então, o uso dessas práticas baseadas em evidência, muitas vezes é administrado pelo que a gente chama por técnicos. Aqui, em Juiz de Fora, a gente chama de AT ou aplicador, né? Lá em Recife é mais aplicador ABA, que a gente fala, né? Elas têm que ser administradas por técnicos bem treinados.
né? Então, a pessoa que vai aplicar, ela tem que ter passado por um processo de treinamento que é bem minucioso. E, além disso, uma vez que ela passou por esse treinamento, ela já pode sair aí, então, vou pegar 50 bilhões de pacientes, 50 bilhões, não, vou pegar aí mais 15 pacientes e vou fazer essa mesma coisa? Não. É um tratamento de alta complexidade, que tem sim, mostra resultados. Contudo, ela tem que ser realizada sob supervisão de analistas de comportamento qualificados, tá? Se não ocorrer essa supervisão, o analista do comportamento, ele é o supervisor, né? Ele tem, no mínimo, mestrado em análise do comportamento ou especialização, mestrado em alguma área da psicologia com especialização e anos de supervisão em análise do comportamento, né? Então, ele é necessário para essa pessoa que fique na supervisão ter um conjunto de habilidades que são extremamente complexas, né? Então, ter esses supervisores qualificados é fundamental para que a gente consiga, de fato, atender às necessidades educacionais e comportamentais de indivíduos com TEA. Não adianta nada a gente saber qual é a prática baseada em evidência que a gente tem que fazer, vamos dizer assim, né? O pai se informar, se ele não escolher o profissional que realmente saiba fazer aquilo e que realmente esteja habilitado para fazer aquilo, né? Uma das coisas que eu ouvi, né? Mas isso eu não tenho certeza, viu, gente? Isso daí, sabe aquelas coisas assim, você não sabe se é verdade ou se é fake news? Que eu ouvi dizer aí nesses tempos de pandemia é que a intubação não é feita por qualquer profissional. Tipo, para mim era assim, né? Eu sou leiga, como eu estou falando, nessa área eu sou leiga. Para mim era assim, se a pessoa é enfermeiro ou médico, pode intubar. Eu fiquei sabendo aí que a intubação é um procedimento que não é bem assim. É uma prática que requer um bom treinamento, né? E talvez uma supervisão para que ela seja feita corretamente, que nunca teria imaginado isso. Pois então, aproveita aqui a oportunidade para falar aqui, tá? Funciona, quero dizer, tem evidência científica? Sim, mas para que você consiga os resultados positivos demonstrados por essas evidências científicas, a gente tem que seguir a esses quesitos. Técnicos bem treinados e supervisão com analistas do comportamento qualificados, tá? Essa combinação de práticas comprovadas empiricamente, né, com esse julgamento profissional baseado nessa revisão desses dados objetivos de uma criança individual, pode ajudar indivíduos com TEA a atingirem o seu potencial máximo. O que isso quer dizer? Né? Que as práticas baseadas em evidência, se ela for corretamente aplicada, se ela for utilizada da forma com que vem sendo descrito, que a literatura vem sendo descrita e corretamente adaptada individualmente para o seu paciente, você vai atingir o potencial máximo de desenvolvimento que aquela criança pode atingir, tá? E nossos pesquisadores e provedores de serviços de análise em comportamento aplicada, né, têm usado essa abordagem desde a década de 60, né, e não é à toa que a gente tem demonstrado ótimos resultados para a maioria das crianças, é porque tudo que a gente faz é baseado, né, a gente sempre tem como primeira linha de intervenção aquilo que a ciência mostra para a gente que tem a maior efetividade e, principalmente, né, utilizando todos os quesitos necessários para que isso seja realizado da maneira que tem que ser, tá? Então, gente, eu queria finalizar aqui falando, né, esse último parágrafo que eu separei para a gente aqui nessas considerações finais, que avanços recentes, tanto na identificação quanto na divulgação de práticas baseadas em evidências específicas, facilitam essa tarefa em alguns aspectos, ou seja, né, facilita essa tarefa, esses lugares que vêm divulgando, facilita essa tarefa de identificar essas práticas, tá?
Só que os profissionais ainda precisam compreender os princípios da análise do comportamento aplicada quando estiverem aplicando e avaliando a eficácia dessas intervenções, né, planejadas para cada indivíduo. Então é isso. O Afirme, né, como eu mostrei para vocês ali, ele facilita muito a vida hoje, que você sabe quais são as práticas baseadas em evidência. Contudo, não é somente chegar e aplicar. A pessoa que vai planejar a aplicação, ou aquela que vai aplicar, ela tem que ter um conhecimento, de certa forma, aprofundado nos princípios básicos da análise do comportamento, para entender todos os momentos, para entender todas as nuances deste tratamento. Tá? Eu queria, olha, não apareceu, não sei por quê. Aqui, tá aqui. Eu queria deixar para vocês. Ai, deixa eu melhorar aqui, ó. Deixar para vocês aqui, olha, a referência bibliográfica. Desconfigurou, gente, perdão. Essa daqui é a referência bibliográfica, tá? Desse texto. Assim, do texto que foi o texto principal que eu me baseei para trazer a minha fala aqui, né? E agora estou à disposição de vocês. Ah, manda o link, né? Peraí, que eu vou mandar para vocês o link. Não me diga. Alguém falou. Ai, gente, cara. Oi? Alguém falou algo? Ô, Luísa, eu acho importante as pessoas também terem esse entendimento das práticas, porque muitas das vezes até as famílias mesmo que têm pouco conhecimento das práticas baseadas em evidência, chega, eu queria o método X, eu queria o método Y, mas sem saber do que se trata tal método, né, assim, como eles vêm trazendo para a gente. E aí, a maior dificuldade é entender onde encontrar essas informações. Eu acho que foi formidável o que você trouxe hoje. Eu acho que o caminho para quem não conhece, onde pesquisar, o que procurar, onde procurar, eu acho que isso é a base para que a pessoa possa, de fato, saber o que escolher para o filho, né? Exatamente. E também, olha, hoje em dia, gente, tem uma coisa que vem ocorrendo, que é o seguinte: algumas pessoas chegam e falam assim, Luísa, eu queria estudar a análise do comportamento, mas eu não sei nem por onde começar, né? A gente tem visto as pessoas se interessarem, como eu falei ali no início, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, né? Então, às vezes, a gente peca também por não dar essas informações, né? A análise do comportamento, como eu falei, assim, ela é separada ali das práticas baseadas em evidência. Prática baseada em evidência é um outro movimento, tá? Contudo, como desde seu berço a análise do comportamento já tenta trabalhar somente com tecnologia baseada em princípios do comportamento que já foram cientificamente comprovados, então a gente acabou, vamos dizer assim, saindo na frente dessa questão da prática baseada em evidência. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte: a gente não está aqui para falar ou criticar um ou outro método. Eu acredito que possam ter métodos que possam trazer bons resultados. Contudo, corra atrás e prove cientificamente, né? Porque as nossas crianças agradecem, os nossos consumidores. Isso eu estou falando assim em termos dos consumidores, né? Quanto mais técnicas, estratégias, até métodos, por exemplo, o PECS é um método, como eu falei, uma intervenção fechada. Poxa, tem se mostrado, né, aquele método que você, enquanto profissional, parece que está mostrando um caminho legal, né,
Não utilize o seu cliente como cobaia. Vá buscar dados para comprovar, né? E a gente não vê, por exemplo, na medicina, aí eu acho, né, observando, às vezes, gente, é muito interessante, porque assim, muitas coisas vêm até de dados mesmo, do fenômeno que você observa. Você levanta a hipótese, mas você não pode sair testando a sua hipótese no seu paciente. Você não pode utilizar o seu paciente como uma cobaia, né? Acho que o mais importante é isso, é esse compromisso ético que a gente deve ter com os nossos atendidos, né? E eu acho que a gente não deve, né, oferecer uma intervenção que não tenha se mostrado com eficácia, né? Eu acho que a gente pode até, inclusive, como eu falei, ter insights de coisas que podem ser legais e tal, mas vamos correr atrás, então, né? Vamos correr atrás de fazer ciência, de mostrar os resultados, né? Vamos atrás das nossas entidades, vamos dizer assim, nas quais nós somos associados, e vamos buscar que isso mostre resultado. Porque, assim, uma das coisas que eu acho que é muito importante se falar é da complexidade, né, da intervenção com o autismo, e principalmente que as nossas crianças, elas não têm tempo para ser testadas, né? Eu sempre falo, transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele gera um significativo atraso no desenvolvimento dessa criança. Então, qualquer criança com autismo que chegue hoje para ser atendido por mim ou por quem quer que seja, já vai estar atrasado, vamos dizer assim. A gente já começa na intervenção atrasado. É um pouco isso, tipo assim, ele já chegou com um delay, senão ele não teria aquele diagnóstico, ele já chegou com um delay de desenvolvimento. Então a gente não pode perder mais tempo. A gente tem que fazer o que for dar o maior impacto positivo, né, em um menor tempo, gastando a menor quantidade de dinheiro possível. É isso. Então, é importante que todos nós, independente de abordagem, independente de qualquer coisa, seja capaz de ir atrás do que é prática baseada em evidência, até para você colocar a sua prática à prova e para os pais saberem também onde estão investindo o dinheiro deles, né? O que esperar deste investimento. E não é só dinheiro, não é investindo o dinheiro, né? Às vezes a gente fala, o pai tem que saber onde que ele está investindo o dinheiro dele. Não, ele está investindo a vida dele, né? Quando um pai procura um tratamento, ele não está procurando aquele tratamento porque ele achou bonitinho, né? Não, porque ele acredita e aquilo vai ser bom para o filho dele, né? Luísa, Ô, Luísa, a Fernanda está de mãozinha velha. Desculpa! Deixa eu só primeiro, quero te dar parabéns, assim, eu sou mãe da Lara, né, eu moro aqui em Cataguases, a Lara é autista, hoje ela tem 12 anos. E assim, eu tive a sorte que quando a Lara tinha os 3 anos, né, e a gente foi a um médico que a receita dele, primeiro a gente foi ao médico que deu o diagnóstico, o médico em Juiz de Fora, e eu tive a sorte de ir em São Paulo, e o médico, a receita dele foi a receita dos tratamentos baseados em evidências. E eu lembro que eu cheguei para ele, tá, mas e um remédio para dormir? E um remédio, ele falou assim, a receita que eu tenho é essa. E na época, isso, há quase 10 anos Toca, atrás... gente, né? Há 10 anos atrás, ele escreveu, era a aba, o TIT e o PEX. Ele falou, é isso que você precisa fazer. A Carol Gouveia, que acompanha a Lara desde o início, e assim... muito bem acompanhada, Lara, então. E a gente passa um filme, o quanto que a gente precisou correr atrás
porque era uma coisa muito nova. E hoje eu falo que me dá imensa gratidão da gente ter a Mariana Dourado, que é aqui pertinho, vocês aí em Juiz de Fora. Eu falo, queria ter tido eu, a Carol, hoje, queria ter tido eu essa oportunidade de ter pessoas como vocês, quando eu saí com essa receita na mão, porque é muito mais fácil você ir na farmácia e comprar o remédio do que você ter isso. Então, eu falo que eu acho que só eu sei o que a angústia, a Carol, tanto que a gente teve que buscar, porque a gente sabia que a gente teve que ir palpiando, enfim, e ver, eu acredito que aqui tenha profissionais também, além de pais. Primeiro, como pai, a gente tem que acreditar, da vontade, quando você vê falando, fulano saiu do espectro, fulano saiu daquilo, e daí dá vontade de você fazer mil coisas. Eu falei assim, que graças a Deus eu nunca tive dinheiro. Porque quando a gente tem dinheiro é pior, porque aí você sai atirando para tudo. Faz tudo, né? E aí, quando você não tem, você tinha que focar. Então, por mais que eu ouvisse, que a gente tem que ouvir, eu sempre acreditei. E a Lara, o autismo dela não é leve. O autismo da Lara, ela, desde o início, o médico... eu não gosto muito de falar desse nível, né? Mas estava mais para o severo, né? Hoje a gente chega moderado, e eu falo que eu saio de um autismo severo da Lara, sem muito prognóstico, por um moderado, graças a esses tipos de terapia. Exatamente. Então, gente, é um processo que às vezes eu me perguntava, gente, por que eu repito isso todo dia? Por que tem 3 meses que a Lara faz a mesma coisa? Por que parece que a gente não sai do lugar para hoje a gente colher os frutos disso. Então, era uma coisa que começou quando ela tinha 3 anos e meio, para a gente colher agora com 12 anos, a Lara indo no mercado, a Lara sendo independente, a Lara... Então, fácil não é. Primeiro, então, assim, eu quero muito que agradecer, eu falo a vocês por estar nessa, e assim... por experiência própria, esse nível, gente, que foi passado de informação agora, vocês não têm noção o quanto que é isso, tipo, coisas que eu tive Fernanda, a gente não teve isso há 10 anos atrás, hein? Não, a gente teve que andar... Pois é. Nossa bunda doeu. Graças a Deus, Carol? hoje tem, Não né? tinha. Se eu tivesse conhecido Louisiana há 10 anos. Nossa, nessa que foi muito bate-falta em São Paulo, gente, muita rodoviária, gente, muita loucura. E hoje eu falo, quando alguém me pergunta, porque eu sempre tive orgulho de falar que os tratamentos da Lara foram com aba, com TIT e um pouco do PEX. Depois eu usei mais a comunicação alternativa. E eu falo que o que acalma o meu coração é hoje quando a pessoa pergunta quem tem. Eu falo assim, olha, a gente tem hoje em Visconde do Rio Branco, tem a Mariana, tem em Juiz de Fora e tem em Astolfo Dutra, tem a Carol. Porque antes eu não poderia, as pessoas viam o avanço da Lara e eu ficava até assim, meio que... Porque a gente sabe o quanto é restrita essa oportunidade de falar assim, não, gente, o tratamento da minha filha é todo feito por pessoas de fora. E é muito chato. Então, hoje, o que me dá de orgulho, ouvir uma palestra desse nível, gente, desse nível aqui hoje. Então, profissionais que estejam aqui, colam nessas mulheres, porque, cara, foi foda, tá? Desculpa o palavrão. Parabéns, Ana. Parabéns. Que isso? Clínica Passos, de arrepiar. Muito feliz de saber que isso está sendo mais acessível e está chegando a mais pessoas, porque é uma coisa que eu acredito muito, gente. É uma coisa que dá certo. É uma coisa que eu vejo na minha filha, entendeu? Então, as coisas que eu vejo a Lara fazer... Eu brinco assim, né? Fernanda, eu brinco assim, aba não é milagre. É tecnologia Avon, brincando, né? Não tem aquela coisa, Avon não é milagre, não é milagre, é tecnologia Avon. Então, assim, aba também não é milagre, né? É muito trabalho, e é muito trabalho. É muito trabalho para a criança, né? A gente sabe que a criança dá tudo de si, a gente vê isso todo dia, né? E a gente tenta o tempo todo deixar isso melhor, né? Mais gostoso para ela. É muito investimento da própria criança, é muito investimento da família. Não estou falando isso aqui em termos financeiros, não, tá? Que a gente sabe que é caro, é um tratamento caro devido à intensidade e devido a toda essa estrutura que tem que ter. E a gente é muito julgado, Luísa.
Eu fui muito É, é muito muito julgada. Eu fui muito julgada. Ah, porque robotiza. Ah, porque tratamento de mesinha. Ah, gente, e você sofrer toda essa pressão por desconhecimento e Nossa, acreditar será que eu estou fazendo certo, né? foi a minha superação, assim, e assim, eu acho que foi difícil. E por isso que eu falo, e hoje, quando as pessoas têm acesso a isso, mas realmente, ainda há quem fala, ah, não, vai robotizar, ah, não, vai travar. Ah, não. Então eu falo, hoje, gente, quem acha que robotiza, entra lá no meu Facebook, vê a Lara Piquititinha com 3 anos fazendo. Ai, eu vou entrar no seu Facebook agora. Tem- Vou entrar no seu Facebook Tem agora. ela, Pititinha. Tem Pitititinha, a Lara fazendo pareamento, fazendo as coisinhas dela, fazendo os treinos dela, os acompanhamentos, a Carol também pode falar, e tem a Lara indo no mercado hoje, tranquilamente, chegando lá, fazendo as comprinhas dela, enfim, com as limitações dela, mas é que coisa que a gente começou lá atrás e colhe agora, sim. Então, tem que acreditar nesses profissionais que estão aí, estão estudando para isso. Então, parabéns, meninas, continue. Parabéns você, Fernanda, né? A cada criança, a cada ganho da criança, a gente sabe que tem muito dos pais, né? A gente sabe que tem dos profissionais também, tá? Olha, eu vou falar a verdade. Eu tenho um altíssimo reforçador na minha vida, que é olhar para os dados. Às vezes a minha mãe fica assim, você não como é que você aguenta ficar o dia inteiro aí olhando? Falei assim, gente, isso é meu reforçador. Eu estou vendo que as crianças estão evoluindo, né? Então, assim, eu tenho meu reforçador intrínseco que é olhar para os dados. Então, né, aquelas, eu sei que a gente ajuda também, mas assim, com toda certeza do universo, né? A família é a nossa. Não é, não é ela que é a nossa grande parceira, né? A gente tem que ser o grande parceiro da família. E eu vou complementar o que a Luísa falou, Fernanda, eu fico bem emocionada com o seu depoimento, porque, assim, nós somos apaixonadas, né, Luísa? E quando quando a Luísa falou assim, Ana, vamos fazer análise do comportamento para Juiz de Fora, não tem aqui, tudo. Eu falei assim, gente, como que a gente vai trazer uma novidade e as pessoas vão aceitar? Ninguém vai E querer, você lembra, robotiza, Ana? e tem isso, e tem aquilo. A gente também passou pelos mesmos questionamentos. Ah, porque na mesinha o procedimento robotiza a criança, ela não vai ter uma vida natural. Então, assim, para a gente foi um grande desafio, mas assim, a gente estava apostando, né, nas famílias que nos procuraram, e eu falei assim, não, Luísa, se 2 quiser aba, a gente faz aba com 2 e pronto. Faz aba com 2. E aí foi o que aconteceu, começou com 2, e hoje a gente está com um Eu espacinho em sou uma Visconde do Rio Branco, entusiasta. né, a Eu sou Luísa uma entusiasta da análise do comportamento. Então a Ana fala assim: você veio para cá, você plantou um sonho no meu coração, e de repente você vai. Eu falei assim, não, Ana, não, você vai. Eu falei assim, não, eu estou aqui. Né? Porque eu acho que para a gente crescer, a gente tem que estar e isso foi difícil a gente tomar todas essas decisões, né, Ana? Para a gente crescer que eu falo, é crescer em termos de potência de tratamento, é crescer em termos de dar o melhor, né? De estar em contato com diferentes pessoas que trabalham com isso. Então, assim, a nossa ponte, o nosso trabalho o tempo todo é formar essa ponte, né? Colocar as pessoas juntas para discutir e colaborar. Né? Inclusive, foi, né, uma decisão assim de coração apertado, todo tipo de crescimento que a clínica teve, ele foi um crescimento junto com muito sofrimento. Isso ninguém sabe, essa parte da história ninguém sabe. Né? Eu imagino. Mas foi um crescimento com muito sofrimento, mas um sofrimento que era assim, não, eu não quero crescer. Esse sofrimento, não. Dá mesmo. Agora é só vir para Cataguases, gente. Não, eu não quero, não vai dar, meu Deus, olha. Vai ter sim, em breve vai ter em Cataguases.
né? Então, a gente tem essa tentativa de estar sempre em contato com grandes amigos que a gente foi fazendo nessa Esse caminho aí, Mas né? estão pedindo em trajetória, várias né, cidades, Ana? ó, Cataguases, o Cirilo Jabá. Bar. Eu já chorei, veio para Rio Branco. Meu Deus do céu, vocês nunca mais vão parar de trabalhar na vida de vocês. Quem que é a Mari que tá falando? A Mari a foi Mariana. Então, peraí. aquela que foi assim, a Mari foi aquela que assim, ô gente, por favor, gente, A minha última sardinha do meu lado. Ana, você já veio, acho que você já veio aqui em Cataguases na palestra do GAC, né? Já? Foi onde eu conheci a Carol Gouveia. Eu defendo isso há muito tempo. Eu acho que a gente com carinho. Minha última sardinha, assim, pro meu lado. Beijo, meninas, para não atrasar mais. A gente não falando. Obrigada a todos que ficaram aí. Era 1 hora, né? Olha, eu sempre falo mais, eu sempre falo o dobro, né? Não sei se vocês estão sabendo disso. Muito obrigada pela paciência. Espero que vocês tenham gostado, viu? E se Amanhã alguém quiser fazer mais. Amanhã a gente tem o Paulo Quereguini, né, Luísa, falando aí para gente sobre a análise do comportamento e atividade física. Eu acho que é importante, né, a gente... O trabalho do Paulo é fantástico, assim, ele é um grande amigo meu, mas ele não é, tipo assim, aquele amigo que eu puxo o saco. Não, primeiro eu gostei do trabalho dele para depois virar amiga. Tá? Então, ele é eu sou fã do trabalho dele, né? Ele faz um trabalho maravilhoso com a gente está sempre aprendendo muito com ele, né? Parceiro em todos os sentidos, né? Não só como supervisor da clínica passo a passo, mas um parceiro de formação, de análise do comportamento. Então, assim, eu super indicaria fortemente a palestra. Amanhã eu estou aqui também na palestra dele. Com certeza. A gente ainda tem na quarta-feira a Carol Gouveia, que vai estar aqui também falando sobre vida adulta com a gente. Na quinta-feira, Mariana... Eu também estou aqui na quarta-feira. Mariana Quarta-feira Guerra... é feriado, mas tem palestra, gente. Tem palestra. Pelo amor de Deus, tem que ficar todo mundo presente aqui. Na quinta-feira vai ser a Mariana Guerra falando sobre estratégias para intervenção precoce, e na sexta-feira a gente tem um fechamento com a Mariana Dourado, onde vai estar falando em intervenções de treino de pais, que eu acho que é riquíssimo. Acho que a Luísa trouxe de práticas baseadas em evidência. A intervenção com pais tem se mostrado muito eficaz, principalmente no Covid agora, a gente tem trazido muitos estudos trazendo a eficácia de treino parental, então acho que vai ser muito bacana. Aguardo vocês na sexta-feira para a gente fechar com chave de ouro. Então, anotando o nome de todo mundo. Na quinta-feira, eu não vou poder participar, que é porque eu vou ter que... Eu não vou poder, vou ter um outro compromisso, mas vai estar gravado. Se bobear, eu vou ficar num compromisso aqui, com um fone de ouvido aqui, ouvindo lá e cá. Mas os outros dias eu estarei em todos, e aqui eu queria, né, levantar um protesto, né, convidando vocês todos aí, porque eu não sei por que a Ana não está falando nesse ciclo de palestra. Eu sei que dá trabalho organizar demais, mas... Vai ter o ciclo de palestra. Não, preocupa não, é porque a gente vai ter um workshop depois, gente. Vai ter o ciclo de palestra 2, vai ter o ciclo de palestra 3. Depois das palestras, tá? A gente está tentando, Luísa, né, uma das coisas que a Passo a Passo tenta fazer, já é o 2º ano. O ano passado a gente fez uma gincana para arrecadar alimentos, e esse ano a nossa ideia foi juntar a equipe, pessoas para vir dar workshops, né? Então, a gente vai ter Silmar aí falando sobre material adaptado, vai ter outras pessoas falando sobre intervenções de habilidades sociais, e eu vou estar apresentando isso, se Deus quiser, na quarta-feira, e a proposta é que a gente cobre um valor simbólico de R$10 de cada workshop, para a gente reverter para doação. O Instituto
Vitória, aqui em Juiz de Fora, está necessitando de doações, e a gente pensou de contribuir com eles lá nessa campanha aí solidária aí de workshop solidário, tá? A gente deve ter em torno de 6 palestras, né, 6 workshops aí, depois, nos próximos meses, tá, gente? Não, perfeito. Amei, amei. Essa parte aí eu não estava sabendo, não. É a cerejinha Mas do bolo, eu falei que eu ia abrir. Falar. A Ana é assim, ela só fala ali, ó, tá dentro, vamos embora, estamos juntos. É isso aí. A cabeça é ela. Tá, não, mas eu tenho muita gente aí apoiando junto aí, tá? Vai ter vários atendentes terapêuticos também que vão estar trazendo o que é a prática deles, então acho que valeria bem a pena ouvir um pouco da parte prática, vai ser bem bacana, tá? Aguardem cenas do próximo capítulo. Aí eu vou falar também, tá, Luísa? Eu vou falar um pouco sobre avaliação depois. Tá bom? Ai, que ótimo. Tá bom. Um beijo, gente. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau.